Lá na fazenda certificada é muito amplo a necessidade do produtor, né, Alessandro? Que, de um modo geral, é muito comum que a atividade, que o produtor tenha mais de uma atividade lá na fazenda. Boa tarde. Boa tarde. Então, na verdade, praticamente toda propriedade rural tem mais de uma atividade, né? Então, a gente tem desde atividades, vamos chamar industriais, como confinamento, uma piscicultura, alguma coisa assim que pode gerar resíduo, até as atividades de plantio mesmo, né? De lavoura e pecuária em si. Às vezes as pessoas acham que algumas atividades, e eu falo porque nós temos aqui, nós fazemos questão dessa comunicação muito clara, acho que algumas atividades não têm necessidade. Por exemplo, a agricultura. Ah, é só plantio, isso aí não vai ter problema nenhum. Tem, né? Tem, na verdade, hoje a regulação ambiental em torno, principalmente do produtor rural, da propriedade rural, é muito grande. Aqui mesmo em Goiás, com a nova legislação de licenciamento ambiental, a atividade de simplesmente agricultura ou então pecuária extensiva, o gado solto lá no pasto, ele precisa passar por um registro ambiental que chama. Então, desde as atividades mais simples até o manejo de agrotóxico e tudo mais, tem regras de licenciamento ambiental, de outorga de uso de água, até mesmo no Ministério da Agricultura, na Agrodefesa, tudo isso é regido por legislações, que o produtor rural tem que conhecer, ou então tem que ter um consultor para melhor indicar o caminho para ele. Bom, aqui é tanta coisa para a gente abordar, e você falou aí do gado no sistema extensivo, e a gente sabe que vira aquela picada ali, aquele trilheiro ali, e a gente sabe também que na hora de uma chuva torrencial é ali que vai acontecer aquela enxurrada e aí vem uma erosão. O produtor precisa ficar atento a isso? Sim, com certeza. Isso aí começa, desde a faculdade a gente aprendeu isso. Começa na tal da ravina, depois passa pelos sulcos, erosões, até virar um tal da vossoroca, que já é um terreno mais degradado. E aí tem várias maneiras de a gente conter isso, né? Seja plantio em curva, seja a parte ali de terraceamento, entendeu? Então tem toda uma série de planejamento que você pode fazer para evitar esse tipo de situação lá no produtor. Pois é, tem medidas para porque eu vou ter que provocar esse gado a mudar o caminho dele. Porque se ele ficar fazendo o mesmo caminho, vai ter esse pisoteio, né? Sim, aí o principal modelo que o pessoal utiliza hoje é o próprio terraço, né? Faz uma curva de nível ali ao longo do terreno e levanta e impede que essa enxurrada ela vai por longas distâncias. Então, de acordo com a inclinação do terreno, as curvas têm que ser mais próximas, tem que ter o tipo de solo também tem que ser avaliado, se é um terreno mais arenoso e tal. Então, tem toda uma técnica que o engenheiro agrônomo, junto com o agrimensor, eles fazem esse estudo aí para delimitar essa equidistância de curvas que a gente chama, entendeu? Bebedouros. Antigamente eu já deixava minha fazenda com o pasto chegando lá na aguada. Hoje isso é proibido. Então eu tenho que fazer os bebedouros. Eu preciso também certificar, ter outorga para eu levar essa água para os bebedouros? Na verdade, sim. Hoje a legislação ela pega em todos os sentidos, né? Muitos clientes me procuram lá para fazer esse tipo de serviço e aí vem uma pergunta muito difícil na hora de fazer isso para o produtor, porque o processo ele é complexo de outorgar, seja um simples bebedor, seja uma represa de água, um barramento. E a fiscalização muitas das vezes não dá conta de fazer isso tudo. Mas eu sempre oriento o produtor, meu cliente, a fazer todos esses cadastros. Eu já falei outras oportunidades. Hoje a fiscalização ela acontece muito através de imagem de satélite, então o fiscal não precisa ir lá na fazenda para ver aquilo ali. Ele consegue identificar por imagem de satélite. Então já estão chegando notificações, principalmente em termos de barramento de água. O Instituto Mauro Borges aqui em Goiás fez um levantamento, existem mais de 150 mil reservatórios, aquelas represinhas pequenas mesmo que as propriedades têm, e elas não estão cadastradas no sistema estadual de barragens. Goiás criou um sistema estadual de cadastramento
e pouquíssimos, salvo engano, 2.000 ou 3.000 barragens foram inseridas nesse cadastro. Então, o produtor tem que ficar atento nisso daí também. Todas as atividades, desde barramento, a agricultura, a pecuária, em algum momento vai ser exigido dele apresentar essa documentação. E como a gente está falando aí da pastagem extensiva, em alguns momentos é mais barato para mim fazer um poço ali para jogar água nesse bebedouro. Esse poço mesmo lá no meio do pasto também precisa de outorga? Também precisa de outorga. E o poço e a superficial também, existe a tal da disponibilidade hídrica. O que é isso? Através de estudos de pluviometria, de vazão do córrego. Não é aquela varinha que a gente vai andando com ela, não? Não é aquela lá não, está mais moderno um pouquinho. Mas através desses estudos levanta-se, existe um potencial ali que pode ser aproveitado, porque algumas situações não existe essa disponibilidade, ou seja, tem a água, mas o produtor rural, entre aspas, não poderia utilizar ela o tanto que ele utiliza, ou então através do projeto a gente fala, você vai usar só tantos metros cúbicos, aqui não está disponível para você utilizar 200, por exemplo, você só pode utilizar 100. Então tem que ver a demanda dele e a disponibilidade da água. Exatamente, porque se ele tiver a montante de uma situação, ele não vai poder utilizar todo aquele recurso hídrico, sendo que as pessoas que estão a jusante podem precisar também e não ter disponibilidade. Então vamos lá, a montante está para cima e a jusante está para baixo. Está para baixo. Exato. Que de vez em quando a gente tem que relembrar essas nomenclaturas. E só levar montante está um monte, então está por alto. Então a legislação sempre preza por isso. Quem está a jusante também vai precisar utilizar essa água. Então ele não vai poder utilizar 100% do recurso. Existe um padrão ali que tem que ser utilizado. E toda essa documentação, ela precisa estar em dia para ele ficar seguro de uma fiscalização, de algum problema ali com o meio ambiente, seja lá no seu município ou no seu estado. Sim, com certeza. Na verdade, o produtor, o imóvel rural, ele tem vários cadastros que precisam ser feitos, né? Desde os GEL, do CAR, e agora com essa nova legislação, cadastro de barragens, cadastro de agricultura, cadastro de pecuária extensiva. Então, vamos pensar assim, hoje a fazenda do produtor rural está sendo totalmente destrinchada, tendo um raio-x dessas informações e repassando isso para o governo através de legislações que são criadas. Com essa pastagem, eu também preciso ficar atento com um leito um curso de rio ali, que eu tenho, um curso d'água que eu tenho ali dentro, vamos colocar assim, logo abaixo do meu pasto, tem nascente, tem um leito lá correndo? Aí a gente já entra no Código Florestal, né? Através da 12.651, onde prevê as APPs. Então, a gente encontra muita APP degradada ao longo do nosso serviço que a gente vai fazendo. E isso precisa ser corrigido? Isso precisa ser corrigido, porém o Código prevê, o Código Florestal prevê um prazo de até 20 anos para ele se regularizar. Então, tem alguns clientes meus que, por exemplo, já está providenciando o cercamento, para não deixar o gado ficar adentrando nessa APP, ficar pisoteando. Pois é, tem algumas situações que só de fazer esse cercamento, ele vai se regenerar naturalmente sozinho. O investimento do produtor vai ser só nesse cercamento. Vai ser só... Que já é muita coisa também. Sim, dependendo da extensão dessa APP lá dentro, mas fica muito mais barato do que plantar. Ter que cercar e plantar, isso, né? Porque daí ele tem que exatamente. fazer as duas coisas. E aí é importante falar que a APP ela não é compensada. Por exemplo, a reserva legal, existe outras formas de você compensar. Pode comprar isso a propriedade, pode comprar cota e doar para o governo. A APP não. De acordo com a metragem mínima, você é obrigado a recuperar aquilo ali. Então, alguns casos para clientes meus, eu oriento já começar o cercamento para quando for cobrado daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, já vai ter regenerado e o órgão não vai ter como argumentar ou autuar. Entendeu? Então, alguns casos, não são todos, porque aí tem uma questão de briga de metragem, se vai ser 20 metros, se vai ser 30 metros. Outros casos já está consolidado como 5 metros, 8 metros, 15 metros. Então, caso a caso, a gente orienta o nosso cliente a fazer isso. Alessandro, aqui para a gente encerrar, que nosso tempo já está esgotado, as APPs, necessariamente, elas precisam ser cercadas? Não necessariamente. Em alguns casos, por exemplo, de agricultura, que não vai ter invasão de animais, principalmente bovinos,
O órgão, ele não fala que sim nem que não, mas não há necessidade de se cercar, sendo que vai ser agricultura. Não pode avançar. Na pastagem precisa. Na pastagem precisa por conta do gado.